Olá, eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio, esse é o Triângulo do Futebol, e é interessante agora a gente vai falar de uma coisa que eu acho que é futebol raiz, segunda e terceira divisão do futebol mineiro. Aqui o Triângulo Mineiro é, vamos dizer assim, talvez a principal força do interior, né? Enquanto o campeonato principal é dominado por Belo Horizonte, as divisões secundárias, mais do que as outras regiões, o Triângulo Mineiro tem um grande protagonismo. Vamos pegar um pouquinho das melhores campanhas e de bons times, vamos dizer assim. O Triângulo do Futebol falou sobre isso e está aqui na nossa aula. Espero que acompanhem e gostem dessa história. A segunda divisão do Campeonato Mineiro de 1962 foi dividida em zonas e não havia subgrupos. Uberlândia e o Araguari acabaram classificação com a mesma pontuação e por isso disputaram mais 3 jogos que decidiriam qual dos dois seguiria para a final. Uberlândia ganhou 2 dos 3 jogos e foi classificado para disputar o título contra o Palmeirense, que foi o ganhador na Zona Central. O Uberlândia Esporte Clube ganhou as 2 disputas, levando o título de campeão da segunda divisão do Campeonato Mineiro de 1962. A segunda divisão do Campeonato Mineiro de 1963 teve a fase classificatória dividida em zonas. A final das zonas ficou entre Esporte Clube Itaúna, da cidade de Itaúna, representando a Zona Central, e da Zona Triângulo, o representante era o Nacional Futebol Clube, de Uberaba. Houve 3 jogos decisivos. No primeiro, a vitória foi do Nacional. Já no segundo jogo, com o gol do Argel, Itaúna saiu na frente e ganhou a segunda disputa. O terceiro e último jogo entre Nacional e Itaúna aconteceu no estádio Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte. Com 3 gols feitos por Oldak, Jackson e Tinoco, o Nacional ganhou o jogo e levou o título de campeão da segunda divisão do Campeonato Mineiro de 1963. Em 1966, a classificação da segunda divisão do Campeonato Mineiro foi dividida nas zonas Central, Triângulo e Metalúrgica, e cada zona era subdividida em grupos A e B. A final de grupos da Zona Triângulo ficou entre Ituiutabana e Araxá, porém a equipe de Ituiutaba perdeu alguns pontos durante a competição e acabou sendo substituída pelo Araguari. O Araxá ganhou o confronto dos grupos e passou a representar a Zona Triângulo. A disputa de zonas ficou entre Araxá, Comercial, representando a Zona Central, e o Zipa, representando a Zona Metalúrgica. Foram disputadas 6 rodadas e o Araxá participou de 4 jogos. A decisão foi contra a Zipa e o placar de 2-1 garantiu a vitória do Araxá no campeonato. De 1968, marcou a ascensão do futebol patense. O campeonato foi dividido em 3 zonas geográficas, sendo uma delas a Zona Triângulo. Das 14 equipes da região, 4 eram de Patos de Minas: URT, São Vicente, Tupi e Mamoré. A URT teve a melhor campanha, chegando às finais da Zona Triângulo, mas ficando pelo caminho. As 3 outras equipes não passaram da primeira fase. O São Vicente teve a pior campanha, mas guarda como grandes feitos de sua curta passagem pelo futebol profissional as vitórias sobre Tupi de Patos de Minas e Mamoré. O futebol estava passando por um incrível crescimento no fim da década de 60. Em 1968, 51 clubes disputaram a primeira divisão do Campeonato Mineiro, que premiava o acesso à divisão extra, principal campeonato de Minas Gerais. Assim, em 1969, decidiu-se por criar uma nova divisão entre a chamada Primeira Divisão e a Divisão Extra. Então, foi criada a Divisão de Acesso, mas o plano acabou em fracasso. A divisão de acesso contou com a participação de 22 equipes, sendo 6 do Triângulo e Alto Paranaíba. As equipes da região que teriam se classificado foram Fluminense de Araguari e Nacional de Uberaba. No entanto, o plano de um campeonato mineiro com 3 divisões não se concretizou, e no ano seguinte não foram disputadas as divisões de acesso mineiras, com o mineiro se tornando um único campeonato, disputado por 7 times da região. Araxá, Independente, Uberaba e Uberlândia, que já estavam na divisão principal, e Fluminense, Nacional e Araguari, que foram convidados partindo da divisão de acesso. O Coromandel teve desativado por uma porção de tempo, sabe? Por muitos anos. E depois, no ano de 91, nós resolvemos disputar o campeonato profissional de segunda divisão.
E Coromandel foi até bem classificado, mas por motivo de dificuldade financeira, o Coromandel saiu não foi classificado, né? E nós tivemos que abandonar o campeonato, a segunda divisão. A segunda divisão mineira de 1991 teve como grande campeã a cidade de Patos de Minas. Das 21 equipes participantes, as duas melhores campanhas foram de Mamoré e URT, as duas equipes da cidade. A primeira fase foi disputada em 4 grupos, com todos os times avançando à próxima fase. Já na segunda fase, apenas os vencedores de cada grupo passavam à fase final. O Mamoré venceu o campeonato e a URT ficou com o vice. Ambas disputaram a elite mineira no ano seguinte. O Campeonato Mineiro de 1993 iniciou a retomada do campeonato em 3 níveis. A primeira divisão estava muito cheia e, por isso, decidiu-se por dividi-la em 2 módulos. Assim, a segunda divisão mineira de 1993, na verdade, promoveria 2 times para a segunda divisão mineira de 1994, enquanto os demais disputariam a terceira divisão. O Araguari iniciou a competição no grupo C. Com 2 vitórias em 2 jogos, o Araguari avançou para a fase seguinte. Nela, o Araguari teve a melhor campanha de seu grupo, com 4 vitórias e 1 empate, classificando-se para a fase final. No quadrangular final, o Araguari venceu 3, empatou 2 e perdeu 1 jogo, para sagrar-se campeão da segunda divisão mineira de 1993, seguindo para o módulo 2 do Mineiro de 1994. O Nacional vinha de uma campanha fraca no módulo 1 do ano anterior, o que ocasionou a queda da equipe de Uberaba. A frase "Novo ano, vida nova" fez efeito para o Nacional, que por pouco não conseguiu voltar para a elite do futebol mineiro. Na primeira fase, o Nacional fez uma campanha quase perfeita, terminando em segundo com 21 pontos. A única derrota foi no clássico de volta contra o Uberaba. A Patrocinense, que tinha vivido uma boa fase no início da década de 90, amargurou no esquecimento do futebol mineiro até o ano de 2000. A equipe de Patrocínio teve uma campanha invicta na primeira fase da competição, se classificando em primeiro para a fase seguinte da competição. A invencibilidade da Patrocinense continuou na segunda fase. A equipe de Patrocínio conseguiu o feito de 5 vitórias e 1 empate, indo para a final da segundona e garantindo a vaga para o módulo 2. Na final, encarou o América. O primeiro jogo foi disputado no dia 23 de novembro em Alfenas e o América venceu por 2-1. Mas na partida de volta em Patrocínio, 26 de novembro, a Patrocinense buscou a virada e goleou o América por 4-0. Além do acesso para o módulo 2, a Patrocinense foi campeã da segunda divisão do Mineiro. Em 2001, o Ituiutaba voltou a aparecer no cenário do futebol mineiro. A equipe de Ituiutaba disputou a segunda divisão junto com o União Araxá, outro representante da região. Os 2 times fizeram uma boa campanha na fase de grupos. O Ituiutaba em segundo no grupo A e o União Araxá em primeiro no grupo B, passando para a semifinal. Os 2 times se encontraram na semifinal. O primeiro jogo foi realizado em Ituiutaba, no dia 28 de outubro, e o time da casa venceu por 3-0, com gols de Vandão e Biro 2 vezes. Na partida de volta, o União Araxá conseguiu vencer por 2-1, mas não foi o suficiente para a classificação do time. Assim, Ituiutaba foi disputar a final contra o Paraizense. Disputado nos dias 11 e 18 de novembro, o Ituiutaba perdeu a primeira partida por 2-1 e venceu a segunda por 1-0. Com esses resultados, o título foi decidido nos pênaltis e quem se deu melhor foi o Paraizense, convertendo 4 cobranças contra 3 do time de Ituiutaba. O vice-campeonato na segunda divisão é a conquista mais importante e lembrada na história do clube, que sempre viveu de altos e baixos. No dia 13 de agosto de 2003, foi fundada a Associação Desportiva UNIT, ligada à Universidade do Triângulo de Uberlândia. O clube disputou no mesmo ano de criação a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Na primeira fase, ficou no grupo A, terminando em primeiro lugar com 6 pontos. A equipe estreou no dia 13 de setembro e não teve nenhuma derrota, com destaque para a goleada de 6-1 sobre o Pirapora na segunda rodada.
Nas semifinais, o adversário foi o Monlevade. Em casa, empatou por 1-1 e fora empatou por 0-0. Com esse resultado, a decisão foi para os pênaltis e a UNIT se classificou para a final, convertendo 3 cobranças contra 2 do Monlevade. A final foi disputada contra o Democrata e tanto nos 2 jogos, ida e volta, a UNIT ganhou por 4-1. Com as 2 goleadas, a UNIT se consagrou campeã da 2ª divisão do Campeonato Mineiro, subindo para o módulo 2 do ano seguinte. Jaiminho foi o artilheiro da competição com 7 gols.